Conversa Fiada está de volta. Eu estou aqui com o secretário municipal de Cultura, João Rodrigues. Ô, João, nós falamos do lado empresarial seu, né? Do sucesso dos seus filhos no tênis. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu sei que é motivo de orgulho para você, a ascensão desses meninos nesse esporte e também a criação dessa academia, né, de tênis aqui em Montes Claros. Me fale disso. Olha, o lado empresarial vem de uma pessoa que não é minha maior referência, minha maior inspiração, que é a Dona Emília, né? Que é Dona Emília da Feira das Louças. Hoje, inclusive, as pessoas me identificam assim, João, que João? É filho de Dona Emília. Ou então, quando não é filho de Dona Emília, é pai dos gêmeos, né? Que são exatamente desses dois. Quer dizer, na verdade, eu não sou ninguém, né? Mas, assim, a referência é sempre Dona Emília. Dona Emília me inspirou nessa questão, né? Assim, do empresário que você está dizendo. Mas a questão da academia, quer dizer, primeiro dos meninos, né? São dois garotos que foram criados, né? Criados com a educação do tênis. Né? Assim, desde os 10 anos, né? Que a gente viajava, a gente fazia todo o circuito estadual, circuito nacional, e era engraçado porque eram dois garotos daqui de Montes Claros, né, que começaram a rodar o circuito e começaram a vencer esse circuito, né, durante alguns anos, né, um era número 1 do ranking mineiro, o outro era número 2, né, são gêmeos e tal. E isso, assim, isso eu devo muito a uma pessoa que me ajudou muito na educação esportiva deles, que é o Marcos César, que tem a academia lá no Ibituruna, né, que é o Ibituruna Center, né? Então, o Marcos, na verdade, ele foi a primeira pessoa que trouxe o tênis de forma apaixonada, que trouxe o tênis de forma profissional, de forma a criar o sentido da competição. E isso criou no circuito uma história estranha, porque os meninos chegavam aos torneios, chegavam os dois e o pai. Por exemplo, a equipe do Minas chegava com fisioterapeuta, psicólogo, não sei o quê, nutricionista, 2, 3 treinadores, entendeu? Então, aquela coisa. E os meninos pegavam aquela turma do Minas e deixavam todo mundo no chinelo, né? Tanto que depois eles convidaram os meninos a fazerem parte da equipe do Minas. Os meninos tiveram que sair daqui para ir jogar no Minas, em Belo Horizonte, né? Porque chegou um momento que eles falaram, não, pelo amor de Deus, chega, né, esses meninos têm que vir para cá. E aí foi quando, quer dizer, eu que viajava toda semana com eles e estive bem próximo, né, eles passaram então a rodar o circuito com a equipe do Minas, né, por conta do Minas, estudaram em Belo Horizonte e tal. Mas então, o que acontece? Foram campeões brasileiros, fizeram uma final histórica no tênis nacional, que é um campeonato brasileiro, né, 2 gêmeos, né, um contra o outro, numa final. Isso, né, isso na imprensa foi uma coisa interessante. E, enfim, chegou o momento de que eles tinham que optar, não é, pelo tênis, ou pela escola, ou pela profissão e tal. E o tênis, naquele momento, era muito difícil, né, que você conseguisse patrocínio, porque o tênis hoje no Brasil é um esporte que, na verdade, você ainda não tem visibilidade, por exemplo, como o futebol, como o vôlei, onde empresas, né, costumam pregar, né, ali as suas marcas e tal. Mas o que acontece? Optaram, então, para voltar para estudar. Um formou em publicidade, propaganda, o outro formou em direito. Mas, sabe, aquela coisa daquela agência formaram, né? Felipe teve uma agência de publicidade, propaganda, o Renato formou em direito também, mas nesse período todo que eles estudavam, eles davam aula, né? Exatamente na academia do Marcos, que era o professor deles, né? Então, aquela coisa, dando aula ali, falei assim, olha, quer saber? Né, a coisa da publicidade estava uma coisa assim um pouco, Montes Claros, você conhece a questão da comunicação ainda, né, uma coisa um pouco... mas, enfim, vamos construir uma academia, um lugar para que vocês toquem a vida de vocês e tal, vamos, tal, não sei o quê. Então, foi aquele projeto. Você está me perguntando esse tempo, né, que eu tive envolvido. Eu tive envolvido mais ou menos uns 3 anos, 3 a 4 anos, né? Desde o processo de projeto, de licenciamento, porque era um espaço extremamente importante, interessante, que é em frente ao Parque Sapucaia,
nessa academia. É uma academia que não só, quer dizer, que tem assim, múltiplos espaços também. Uma academia, ela funciona como uma academia de tênis, como um espaço de eventos, né? Ela tem também a parte de restaurante, de lanchonete, que ainda está funcionando um pouco precariamente, porque a gente inaugurou há pouco. Existe também a parte de fisioterapia, uma academia junto com fisioterapia. Tem projeto para que haja ali uma escolinha de inglês para criança também. Existe uma lojinha também para vender bolas, raquetes, legal. Materiais. Tem entendeu? tudo para fazer muito sucesso. Viu? E assim, e agora propriamente, né, eles que já tinham estudado publicidade, propaganda, direito, essas coisas todas, estão estudando na Unimontes, os dois passaram no vestibular de educação física na Unimontes, estão andando e propriamente vão tocar a vida deles dentro do esporte, né, que é o tênis. Né? Você falou aí de Dona Emília, né? Eu queria que você desse notícia para a gente, Dona Emília, que é sua mãe, lá da Feira das Louças, né? Que é uma mulher admirável e que honra o comércio de nossa cidade, uma das casas mais tradicionais, né, do setor. Eu queria que você me desse notícia, Dona Emília, como que ela está? Dona Emília está ótima, está melhor do que eu. Porque eu vou dizer assim, olha, assim, falar da minha admiração por Dona Emília, né, assim, até, né, mas é uma pessoa hoje, assim, a memória é uma coisa extraordinária, a sabedoria, uma coisa extraordinária, esses momentos difíceis, né, que a gente tem vivido, na questão do comércio e tal, mas tudo se dissolve quando você chega perto dela, né, e ela fala sobre tudo que ela viveu no comércio, sabe, é uma coisa admirável. Hoje a única coisa que restringe, que ela está com 93 anos, não é? Trabalha até hoje, mas ela trabalha em casa, a gente manda, né, trabalho para ela. A única coisa que restringe hoje a minha mãe é o joelho. Então, só para você ter uma ideia, que 93 anos, né, a gente não podia, quer dizer, então ótima, sabe? Dona Emília tá super bem. Deixa eu mandar meu abraço para ela. Não, mando sim, com certeza. Eu queria agora voltar aqui, trabalhar com Humberto Soto é uma coisa tranquila, porque às vezes as pessoas veem o doutor Humberto muito pelo lado de fora, né? Eu queria te perguntar isso e que avaliação você faz desses primeiros dias que você está lá? Trabalhar com Humberto Soto é tranquilo porque Humberto é muito claro com o que ele quer, tá certo? Humberto, ele é muito próprio, assim, diante das ideias dele, né? E as ideias dele, você pode ter certeza, apesar de que as pessoas, né, dizem que são ideias onde ele impõe, né, assim, um formato assim, próprio dele, no sentido de como, né, entendeu? Ele cobra esse tipo de coisa, mas não. Humberto é muito coerente, entendeu? É muito coerente. E a vivência na política que ele tem, a experiência que ele tem, você sente de imediato quando você está com ele, entendeu? Então, tudo aquilo que as pessoas falam, que Humberto é assim, ou que é assado e tal, de repente se dissolvem, entendeu? Essas coisas todas se dissolvem. Facilita o trabalho. Quando você está do lado dele, entendeu? E quando você escuta, assim, as determinações dele, qual que é a ideia dele para governar Montes Claros, entendeu? Qual que é o plano? E Humberto tem um plano, entendeu? Isso é que é mais interessante, porque você vê, às vezes as pessoas entram na política, principalmente uma cidade igual Montes Claros e tal, e você percebe, às vezes, né, um ou outro que entraram ali, mas né, ali eles vão ainda definir propósitos ou projetos, ou um planejamento. Humberto tem um plano para Montes Claros. Ok. Agora eu quero saber quais são os seus planos para a Secretaria de Cultura. Nós vamos para mais um comercial e voltamos já para você nos contar. Não saia daí.